Bom, gente, então vamos analisar as respostas da atividade da semana passada, que foi a compreensão e interpretação do texto, que foi uma crônica, né? Cobrança, de Moacir Scliar. Vocês leram, releram e fizeram a interpretação. Vamos analisar agora se está ok, tá certo? Sobre a crônica Cobrança, de Moacir Scliar, responda. Primeira questão. A crônica acima se baseia em uma questão do cotidiano? Explique. A maioria acertou, disseram que sim, ela se baseia em uma questão do cotidiano. Cada um teve sua resposta, sua maneira de responder e estava ok, tá? Sim, no texto fica claro que a base da narrativa, ou seja, a base da história, é a aquisição de um aparelho doméstico, né? Que quem leu sabe que tudo gira em torno da compra de uma geladeira, tá certo? Número 2. Qual o foco narrativo da crônica acima? Qual o tipo de narrador? Todo mundo já sabe, quando fala em foco narrativo, quer saber se o texto está em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Então, o foco narrativo desta crônica está em terceira pessoa. E o narrador, ele é observador, narrador observador. A professora colocou uma partezinha só para mostrar aqueles que ficaram com dúvida. A crônica inicia assim: ela abriu a janela e ali estava ele diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Observe que o narrador está contando sobre a vida de alguém, não a dele. Então, por isso que ele é narrador observador, ele está contando, ele não está participando, tá certo? Terceira questão. Na crônica em questão, baseando-se em um fato do cotidiano, o autor Moacir Scliar faz uma crítica que se destaca no texto, sendo ela, né, vocês sabem que a maioria das crônicas, elas trazem uma crítica, né, de algum assunto do cotidiano. Então, a resposta certa era a letra A. A crítica que ele está fazendo é isso: a falta de consciência das pessoas que compram as coisas sem fazer, primeiramente, um orçamento financeiro para saber se podem pagar ou não. Foi o que aconteceu na crônica, né? A esposa comprou e agora estava sem poder pagar a geladeira. Então, esta é a resposta. Professora, por que não pode ser a letra B, para quem marcou? A B diz o seguinte: o consumo excessivo das pessoas ricas na sociedade contemporânea. Ora, se fossem ricas, eles iam poder pagar a geladeira. Então, não é esta a questão que está sendo abordada. A letra C diz assim: a falta de concordância entre marido e mulher na hora de adquirir novos produtos para casa. Só que já foi adquirido, né? A geladeira já tinha sido comprada, então não é a letra C. E a letra D diz a falta de compromisso das pessoas para com as suas funções. Não, não está falando de compromisso em relação à função, está falando da falta de consciência de se comprar uma coisa sem primeiro analisar se pode ou não, tá certo? Número 4. Após lermos a crônica de Moacir Scliar acima, intitulada Cobrança, vemos que a frase aqui mora uma devedora inadimplente, presente no primeiro parágrafo do texto. Isto significa o quê? Era a letra B. Aqui mora uma devedora que não paga suas dívidas, porque inadimplente é quem não paga as dívidas, ok? Número 5. Fazendo uma análise morfológica, quando fala morfológica, está falando da palavra, o estudo da palavra, tá? Da frase presente, também na questão anterior, aqui mora uma devedora inadimplente. Encontramos nessa ordem. Era para analisar cada palavra. Quando fala morfologia, analisar cada palavra, o que é que ela é, a que classe gramatical ela pertence. Então, temos a palavra aqui, mora, uma devedora inadimplente. Cada palavra é o que na classe gramatical? Então, aqui é um advérbio de lugar. Aqui é um advérbio. Se aqui é um advérbio, então a letra A
já estava descartada. E a letra C também, porque está dizendo que aqui tem um verbo, começa com verbo e aqui começa com preposição. E aqui não é nem verbo nem preposição. Então, o A e o C já estava descartado. Só restou a letra B e a letra D, que o certo era a letra D, porque aqui é um advérbio, mora, vem do verbo morar, é um verbo, uma é um artigo, devedora, neste caso aqui, por estar acompanhado de um artigo, é um substantivo, e inadimplente é a característica da devedora, então é um adjetivo, ok? Então, letra D. Letra C. Se atente aí que algumas pessoas se confundiram. Qual tipo de discurso predominante? Quando fala predominante, é o que tem mais, que predomina, tá? Na crônica lida. Justifique com elementos do texto. Era para pegar uma parte do texto para justificar a resposta da gente. Então, o discurso que predomina mais na crônica, se vocês forem observar, é o discurso direto. O que é discurso direto? Quando os personagens falam diretamente. O discurso indireto é quando o narrador ou alguém fala por outro, né? Mas o discurso direto é aquele que fala diretamente, o personagem fala diretamente. Aí peguei uma parte que mostra aqui, provando, ó. Vocês observem que a maioria é a conversa entre o esposo e a esposa e o esposo, né? O cobrador e a inadimplente. E daí, se você está preocupado com a minha saúde, pague o que deve. Olha aqui, quem fala isso é o esposo, né? O marido, o cobrador. Posso lhe dar um guarda-chuva? A esposa falou, não quero, tenho de carregar o cartaz. Então, observe que os personagens estão falando diretamente. Então, a maioria, o que predomina é o discurso direto, porque os personagens falam mais, ok? Número 7. Qual é a tipologia do texto? A professora colocou um vídeo para revisar para quem esqueceu e colocou uma anotaçãozinha, que existe 5 tipos, os mais conhecidos, tá, gente? Tipo de texto, que são esses aqui, ó. O texto narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. A gente observa que esta crônica está contando uma história. Então, todo texto que conta uma história é um texto narrativo. Então, o tipo de texto é uma narrativa. Agora, o gênero é uma crônica, certo? O gênero é uma crônica, o tipo é narrativo. Número 8. A crônica teve algum elemento surpresa? Vocês identificaram rapidinho durante a leitura. Sim. Qual foi? O cobrador ser o próprio marido, né? Então foi um elemento surpresa que a gente descobriu já no finalzinho, acho que no meio da crônica, não é? Número 9, identifique na crônica 20 verbos. Vocês lembram que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, tinha vários. Abriu, vem do verbo abrir, estava, vem do verbo estar, caminhando, vem do verbo caminhar, tudo é ação, ó. Carregava, vem do verbo carregar, atraíam, vem do verbo atrair, mora, pode, fazer, protestou, tudo isso aí é verbo, gente. Tá bom? Então, vocês poderiam estar procurando outros que tinha muitos verbos. A professora só pediu 20. A 10ª era uma resposta pessoal. Na sua opinião, você acha justa a cobrança do marido? Justifique. Você vai dizer que sim ou não e vai dizer por quê, se foi justa ou não, tá certo? Espero que vocês tenham acertado bastante. Analisem e obrigada a todos que fizeram. Cheiro.